O senador Esperidião Amin, em discurso, fez uma dura advertência aos colegas senadores e aos ministros do Supremo Tribunal Federal, lembrando que os abusos que vêm ocorrendo nos inquéritos políticos do ministro Alexandre de Moraes serão, cedo ou tarde, revistos, e não será possível minimizar o papel de quem vem contribuindo para os abusos. Esperidião Amin apontou: o Senado assiste a uma sucessão de condenações e só toma conhecimento delas pela imprensa, que são uma agressão à lógica e ao conhecimento jurídico mínimo de um estudante de direito. O senador expôs o caso do homem que destruiu um relógio histórico no Palácio do Planalto e disse: capitular como sendo um crime de tentativa contra a existência do Estado democrático de direito e como golpe de Estado aquela atitude que chega a enojar o cidadão que assiste àquela barbaridade não é um bom caminho. Aquilo não é golpe. Aquilo é vandalismo no seu estado mais lamentável, mais deplorável, porque é um ser humano, é um irmão nosso que faz aquilo. Ali é um caso. Tem que tomar uma pena adequada para um vandalismo qualificado, até pelo objeto contra o qual ele investiu. Mas dizer que ele estava tentando tomar o poder do país, cá para nós, isso vai virar piada no futuro. O senador alertou: dia mais, dia menos, haverá um julgamento desses juízos. Não estou falando dos juízes, estou falando dos juízos. Quer dizer, tomar isso como decisão da Suprema Corte do Brasil. Se isso passar por esta geração, não vai passar pela próxima. Isso, nos cursos de direito do futuro, tomara que seja do futuro mais próximo possível, vai ser lamentado. E a forma como esses processos estão sendo conduzidos, sempre colocando a visão política e partidária como a aparência, não só como a substância, mas como a aparência do julgamento, vai ser muito ruim. Já é, pelas reações contidas da sociedade, mas vai ser muito ruim quando nós serenamente pudermos ter o julgamento do juízo atual. Não vai ser bom. Nos cursos de direito do futuro, assim como junto à sociedade, este será um mau exemplo e um mau momento. Só não enxerga assim quem pensa que está sendo beneficiado por isso. Ninguém está sendo beneficiado por isso. A sociedade brasileira está sendo prejudicada por isso. Esperidião Amin comentou o ataque ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a retórica da extrema-esquerda que incentiva atos de violência política e propôs uma reflexão antes das eleições municipais brasileiras. Ele disse: ou nós elevamos o nível político das nossas propostas e nos transformamos em proponentes de coisas boas, de coisas que podem e devem melhorar, ou nós vamos enveredar por um caminho de consolidação, o que é pior, calcificação de polarização. O senador explicou: a polarização faz parte da vida. Eu estou de um lado, você está do outro. Mas nós podemos conversar, podemos nos respeitar, procurar as nossas convergências. Elas existem. No mínimo, pode ser que você torça pelo mesmo time de futebol que eu. E pode ser que, não torcendo, algumas vezes você sorria quando meu time ganha, ou eu sorria quando o seu time ganha. Então, convergência sempre haverá. Agora, se eu procurar radicalizar o que é divergência, nós não vamos ter um bom endereço. O senador relatou que 2 acordos foram alcançados na Comissão de Constituição e Justiça e disse: acho que seriam momentos que se tornariam referência para este período eleitoral. Vamos defender sim a nossa tese, mas não vamos partir para o absurdo. Não vamos partir para a intimidação sistemática que nós estamos vivendo, inclusive na penalização, no aprisionamento de pessoas sem culpa formada e, o que é pior, numa instância da qual não se pode recorrer nem junto ao bispo. Eu desejo que todos reflitam sobre a necessidade desse equilíbrio a alcançar e que isso faça bem a cada um de nós e, acima de tudo, ao Brasil.
Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco.
Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix, ajude@folhapolitica.org. Assista. Pronto, agora nós ouvimos. Bem, seja bem-vindo. Quero que as minhas primeiras palavras sejam para reiterar os parabéns pelo seu aniversário. Já tive a oportunidade de fazê-lo hoje pela manhã e sei que o nobre amigo não apenas recebeu as congratulações, como as agradeceu muito efusivamente e muito generosamente. Então, muitos anos de vida, muito sucesso e que Deus continue abençoando a você e a sua família e a todos os seus projetos. Presidente, nós estamos, neste momento, também tendo a obrigação de fazer um certo balanço deste semestre e acho que já houve uma série de comentários e celebrações pelas conquistas e especialmente pelas convergências que conseguimos conquistar ao deliberarmos. Não que a convergência tenha que ser o consenso, a convergência tem que ser uma deliberação democrática feita sobre ideias, propostas, em que vence a maioria dos votos legitimamente obtidos. E acho que sob esse aspecto nós podemos celebrar. Mas creio que nós vamos ter que registrar alguns pontos de preocupação. A começar por estes que a senhora, agora a nossa presidente, a senadora Rosana, salientou. O Senado, independente da CPMI que realizou no ano passado, assiste e só toma conhecimento pela imprensa de uma sucessão de condenações que são uma agressão à lógica e ao conhecimento jurídico mínimo de um estudante de direito. Eu não vou falar de pessoas que agiram de maneira agressiva e talvez até inexplicável. Mas eu vou falar de um que é mais inexplicável do que todos. O cidadão aquele, o brasileiro que quebrou o relógio do Dom João VI. É assim que a sociedade se refere àquele vândalo. Capitular
como sendo um crime de tentativa contra a existência do Estado Democrático de Direito. E, como golpe de Estado, aquela atitude que chega a enojar o cidadão que assiste àquela barbaridade, não é um bom caminho. Aquilo não é golpe, aquilo é vandalismo no seu estado mais lamentável, mais deplorável, que é um ser humano, é um irmão nosso que fez aquilo. Ou seja, criado por Deus, é uma criatura de Deus, mas ele tem que ser condenado. Agora, não porque tentou, né, não porque estava conspirando contra o Estado Democrático de Direito ou pretendia conquistar o poder com aquele gesto tresloucado, cretino, né? Um gesto cretino, que é inconsequente. Para que aquilo? Perversidade pura. Um momento de perversidade, né? Aquilo me faz lembrar, viu, senadora, o livro O Efeito Lúcifer. O Efeito Lúcifer é um livro relativamente volumoso, 700 páginas, que trata sobre como pessoas boas se tornam más. Quais são as circunstâncias que fazem isso acontecer? Ali é um caso. Tem que se tomar uma pena adequada para um vandalismo qualificado, até pelo objeto contra o qual ele investiu. Mas dizer que ele estava querendo tomar o poder no país, cá para nós. Isso vai virar piada no futuro. Prestem bem atenção. Dia mais, dia menos, haverá um julgamento destes juízos. Não estou falando dos juízes, estou falando dos juízos. Quer dizer, tomar isso como decisão da Suprema Corte do Brasil, se isso passar por esta geração, não vai passar pela próxima. E isso nos cursos de direito do futuro, tomara que seja do futuro mais próximo possível, vai ser lamentado. E a forma como esses processos estão sendo conduzidos, sempre colocando a visão política e partidária como a aparência, não só como a substância, mas como a aparência do julgamento, isso vai ser muito ruim. Já é pelas reações contidas da sociedade. Mas vai ser muito ruim quando nós serenamente pudermos ter o julgamento do juízo atual. Não vai ser bom. Nos cursos de direito do futuro, assim como junto à sociedade, este será um mau exemplo e um mau momento. Só não enxerga assim quem pensa que está sendo beneficiado por isso. Ninguém está sendo beneficiado por isso. A sociedade brasileira está sendo prejudicada por isso. E complementando o que falou o senador Flávio Bolsonaro, o presidente Biden reconheceu no último domingo, não no sábado, mas no domingo, que foi um erro colocar o senhor Donald Trump como alvo dos ataques políticos do seu partido. Deu para entender? Ele reconhece que foi um erro colocar o Trump como alvo. Isso tem que ser contido de qualquer jeito, a qualquer custo. Tem que ser embaralhado juridicamente, tem que ser torpedeado como pessoa, como indivíduo, como cidadão e como político. O presidente Biden, num momento de lucidez, reconheceu isso. Foi um erro. Porque ao fazê-lo alvo como pessoa, como é que nós podemos censurar se alguém levou o alvo estrito sensu? Levou para a pontaria de um fuzil. Nós podemos reclamar? Não. Nós o fizemos alvo. Então eu acho que esse é um momento de reflexão. Vamos ter neste ano uma eleição municipal. Nos municípios, nós sabemos, as paixões são mais personalizáveis. As contrariedades e os apoios têm endereço, têm pessoas. Então, ou nós elevamos o nível político das nossas propostas e nos transformamos em
proponentes de coisas boas, de coisas que podem e devem melhorar, ou nós vamos enveredar por um caminho de consolidação, o que é pior, calcificação de polarização. A polarização faz parte da vida. Eu estou de um lado, você está do outro. Mas nós podemos conversar, podemos nos respeitar, procurar as nossas convergências, elas existem. No mínimo, pode ser que você torça pelo mesmo time de futebol que eu, e pode ser que não torcendo, né? E algumas vezes você sorria quando o meu time ganha, ou eu sorrio quando o seu time ganha. Então, convergências sempre haverá. Agora, se eu procurar radicalizar o que é divergência, nós não vamos ter um bom endereço. Então, eu queria que neste momento de reflexão, até porque anuncia-se, e aí eu vou concluindo, que a partir de agosto nós teremos uma tentativa de conciliação promovida pelo ministro Gilmar Mendes, no sentido de uma releitura pelo Supremo do que é o marco temporal das terras indígenas. Eles existem ou não existem? Como nós vemos que ele existe na Constituição. Mas, se o Supremo tem alguma coisa para negociar, vai ser a respeito da sua última decisão, de que o marco temporal não serve de referência fundamental para lidar com esse tema. E aí, isso nos levou ao impasse. Não ao impasse, mas às decisões que o Congresso Nacional, eleito pelo povo brasileiro, já tomou via lei e está em vias de tomar através de emenda constitucional. Dialogar nunca é demais. Hoje nós podemos celebrar que fizemos 2 acordos na Comissão de Constituição e Justiça, um sobre 15 segundos. 65, que dispõe sobre a nova organização do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil, e a outra sobre um projeto de lei de minha autoria que tipifica o crime de embaraçar o acesso e a circulação nas praias do Brasil, sejam elas marítimas ou fluviais. Acho que foram 2 bons acordos. E por isso eu quero celebrar também essa perspectiva que o Supremo abre sobre o marco temporal. Acho que seriam momentos que se tornariam referência para este período eleitoral. Vamos defender, sim, a nossa tese, mas não vamos partir para o absurdo. Não vamos partir para a intimidação sistemática que nós estamos vivendo, inclusive na penalização, no aprisionamento de pessoas sem culpa formada e, o que é pior, numa instância da qual não se pode recorrer, nem junto ao bispo. Então eu desejo que todos reflitam sobre a necessidade desse equilíbrio a alcançar e que isso faça bem a cada um de nós e, acima de tudo, ao Brasil. Parabéns à senhora que está nos presidindo e recebo o meu abraço de solidariedade com a mesma intensidade com que eu a recepcionei aqui, com muita simpatia e com muito desejo de vê-la bem-sucedida sempre, senadora Rosana. Muito obrigada, senador. E realmente o seu discurso é um discurso apaziguador e é o que todos nós queremos. É o momento do Brasil se acalmar, de ter paz, e tudo tem que ser discutido, e principalmente no ano tão difícil de eleições, como o senhor mesmo ponderou. Então é o momento de nós pacificarmos o Brasil para o bem comum. E agora eu concedo a palavra